quando o povo de Deus se reúne, canta e adora a Deus, coisas espirituais acontecem. Aí sim, Deus vem ao nosso encontro, né? Quando o povo de Deus clama, canta, adora a Deus, Deus vem ao nosso encontro. Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Antes disso, eu vou acender as velas do advento que eu esqueci. E a gente vai acender a última vela, que representa o sangue de Jesus, a redenção dos nossos pecados. E representa que essa última vela do advento representa a plenitude da luz, que a luz rompeu as trevas, como nós cantamos aqui. Quer dizer que a luz rompeu a escuridão e veio ao mundo trazendo salvação. É isso que isso simboliza. Então, quando a gente tem as 4 velas acesas, representa que a luz veio plenamente um dia. E nós esperamos novamente. Então, que a luz que vem do céu venha e ilumine a escuridão desse mundo, revelando toda a verdade de Deus e revelando que Deus é o único e verdadeiro Deus e que Ele vai julgar toda a terra e que nós, os eleitos, os escolhidos de Deus, não passaremos pelo julgamento, porque nós já fomos decretados, né? Já fomos considerados perdoados, justos. Amém? Vamos fazer a leitura do texto então, Lucas 2, a partir do 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Vamos orar? Senhor, precisamos do auxílio do Espírito Santo para que nós possamos compreender a grandeza, a profundidade, a beleza, Senhor, e a glória desse texto, Pai. Ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração com a Tua palavra. Traz um refrigério para a nossa alma, Deus. Nós não contemplamos o menino Jesus com os nossos olhos, Senhor, mas nós cremos, Senhor, na Tua salvação. Então que o Senhor possa trazer à nossa memória, mais uma vez, o Teu santo evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode se sentar. Tem alguém aqui que gosta de jazz? Tirando eu e o Johnny. Eu queria falar a respeito de um grande saxofonista chamado John Coltrane. John Coltrane é um dos grandes nomes do jazz até hoje. Um dos mais famosos artistas que
um dos praticamente dos inventores do jazz, um grande nome do jazz. E ele era um cara que sofreu com vício em drogas, teve uma vida bem desgraçada. E eu fiquei sabendo há pouco tempo que John Coltrane, no fim da sua vida, ele se converteu. E ele começou a produzir então algumas obras, visando entregar o seu melhor da música para o louvor do nosso Senhor. Ele fazia da música uma obra de arte, algo que fizessem as pessoas louvarem a Deus pela beleza da arte que ele produzia. Teve um dia que ele foi tocar uma grande obra dele, é um jazz, mais ou menos uns 30 minutos, um improviso de jazz, diante de uma plateia. E quando ele terminou de tocar, toda a plateia estava encantada, estarrecida. Estava todo mundo muito impressionado com aquilo que ele tinha acabado de fazer. E como eu falei anteriormente, ele tinha se tornado um cristão. E quando ele terminou de fazer essa... Eu molhei tudo aqui. Quando ele terminou essa música, esse concerto, ele chegou no microfone e falou as duas palavras: Nunc dimittis, que é exatamente as duas palavras, as duas primeiras palavras que Simeão falou quando ele viu o Senhor Jesus. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a gente? Esse cântico fala a respeito de esperança. Fala a respeito de onde ou em quem nós colocamos a nossa esperança. O que nós esperamos? Como eu falei aqui a respeito do advento, o tempo do advento é o tempo da espera. Assim como Simeão aguardava, ele tinha recebido uma profecia de que ele não morreria sem ver a redenção, sem ver o menino que traria a redenção. Nós também. E ele esperava por isso ansiosamente. E quando ele viu o menino, ele falou: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Muitas pessoas, e hoje em dia mais ainda, colocam a sua esperança, a sua expectativa em realizações pessoais. Se eu tiver a minha casa própria, se eu tiver o meu diploma do doutorado, se eu tiver um grande amor, encontrar o grande amor da minha vida, eu serei feliz, eu serei pleno, eu estarei satisfeito. Aliás, uma das religiões, que não é bem uma religião, mas é uma ideologia, é uma maneira de pensar, é o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é como se fosse uma doutrina, uma ideologia que popularmente está na boca das pessoas da seguinte maneira: o importante é ser feliz. Não importa se você vai abandonar uma esposa com 2 filhos para correr atrás de um novo relacionamento. Não importa se você vai ter que passar por cima de alguém para conquistar aquilo que você deseja. O importante é ser feliz. Isso é hedonismo. Isso é hedonismo. O mais importante, o que eu mais espero na minha vida é ser feliz. E as pessoas, muitas vezes elas nem têm noção disso, mas a vida delas caminha desse jeito. Elas ouvem esses ditados populares, do tipo: o importante é ser feliz, não é errado se te faz feliz, siga o teu coração. Esses são os ditados, essa é a ideologia de alguém que não conhece a Deus, e que busca em coisas transitórias e temporárias a redenção.
Mas uma redenção que é proposta por alguma coisa temporária é uma redenção temporária. Ela pode te trazer alegria, satisfação e prazer por algum tempo, por pouco tempo, ou até por muito tempo, mas ela não vai poder trazer redenção plena e completa para a sua vida. E muitas pessoas, hoje em dia, inclusive estão na igreja, buscando em Deus, entre aspas, uma redenção temporária. Vide a teologia da prosperidade. Uma pessoa que ela vai para a igreja por causa, ela vai para a igreja para conseguir, através de Deus, aquilo que ela deseja, ela está buscando, através de Deus, uma redenção temporária. E todos nós criamos na nossa cabeça ídolos falsos. E esse ídolo é exatamente essa redenção temporária. É onde nós colocamos a nossa expectativa de redenção, de esperança. Não, se eu terminar minha faculdade, eu passar num concurso público, eu lembrei de uma amiga do Lucas que ele me comentou, o dia que eu passar naquele concurso, então eu vou poder dizer nunc dimittis. Pode, né? Como aqui é no latim, né? Mas vamos falar por português, é zerei a vida, é o nome disso. Zerei a vida. Nunc dimittis, zerei a vida. Agora não preciso de mais nada. Mas na verdade, esses ídolos falsos que nós criamos para nós, quando a gente alcança um deles, a gente percebe que esse ídolo não satisfez, não trouxe redenção para a nossa vida, a gente vai criar um novo ídolo. Hoje em dia existe a corrida do milhão, né? Primo rico e tal, toda aquela coisa de coaching, né? Investimento e tal, parará. Quando eu ganhar o meu primeiro milhão, quando eu me tornar um milionário, aí sim, zerei a vida. Nunc dimittis. Será? Será? Eu já vou dar um spoiler aqui, que a nossa próxima série de pregações vai ser no livro de Eclesiastes. Então, para quem não sabe, assim, só um spoiler. Salomão foi um dos reis mais ricos da terra na época dele. Teve 1000 concubinas, então teve mulher pra caramba. E Salomão experimentou de todos os prazeres e de todas as redenções, entre aspas, temporais, que esse mundo poderia proporcionar. E não se satisfez. E aí ele escreveu esse livro de Eclesiastes. E agora eu guardei, se você quiser saber o que Salomão pensava, você vai precisar vir o ano que vem e acompanhar a série de mensagens aqui em Eclesiastes. Não sou muito bom de propaganda, de marketing, mas era para ser uma propaganda aí das pregações do ano que vem. Então Salomão foi o cara que experimentou tudo isso e não alcançou. E todas as pessoas do mundo estão atrás, no fim, disso. Essa pulsão a respeito de buscar a redenção através de coisas. Porque o que aconteceu lá na queda? Vocês já perceberam que eu sempre volto para lá, né? Porque lá foi onde aconteceu o problema. Então a gente volta para a queda. O que aconteceu na queda? Adão estava no melhor lugar do mundo. Ele tinha a única e mais bela mulher do mundo. Tinha tudo que a terra poderia oferecer de prazer, de satisfação. Inclusive, a maior satisfação de todas, que era estar diante da presença do próprio Deus. Mas ele ouviu uma mentira. Ele caiu nessa mentira. De que ele poderia ser feliz e completo como Deus era. Você pode ser semelhante a Deus. Você não precisa adorar a Deus. Você não precisa ter essa relação com Deus para ser satisfeito.
trocando em miúdos, essa era a mentira por detrás daquilo que a serpente falou para Eva. E Eva e Adão compraram essa mentira. E a humanidade inteira tem sido enganada por essa mentira até hoje. Essa mentira está vigente. Essa mentira é o que o diabo tenta contar para nós todas as vezes que ele quer nos enredar com o pecado. O pecado é essa oferta de uma redenção temporária e instantânea, imediata. Essa é a oferta do pecado. Você não precisa de Deus, você não precisa agradar a Deus para ser feliz. Você pode ser feliz através de outros meios. Eu tenho todos esses meios para te dar. Essa é a oferta maligna e que enreda muitas pessoas. E essa é a oferta que tenta os nossos corações constantemente. E essa oferta dos deuses falsos, dos ídolos falsos, também iludiram e enredaram o coração do povo da aliança de Deus. O povo de Israel também foi enganado. Também quebrou a aliança de Deus. Também foi enganado por essas falsas promessas de redenção temporária. Só que o que acontece? Aqui há uma grande separação. Eu quero voltar para o texto. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Nem todo judeu tinha uma aliança com o Deus verdadeiro. Nem todo judeu era piedoso e justo, conforme a lei de Deus. Trazendo para a nossa realidade, nem todo aquele que se diz cristão, nem todo aquele que vai na igreja é um eleito. É alguém de fato cristão, alguém que tem uma aliança com Deus. Ainda mais nos dias de hoje, está tão pop ser cristão, que qualquer um pode ser cristão, né? Qualquer um se diz cristão. Mas aqui diz que este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Então há uma postura de coração, trazendo para os nossos dias, pegando o exemplo de Simeão. Existia uma postura, uma disposição de coração do povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus, aqueles que tinham uma aliança de Deus, ou seja, tinha o povo de Israel, e dentro do povo de Israel, tinham pessoas que eram justas, como Zacarias, como Simeão, como Maria, como José, pessoas que de fato eram justas, que criam na promessa da redenção de Deus através do Messias e esperavam essa redenção através do Messias. Essa é a grande distinção entre o ser judeu e o ser o povo da aliança de Deus. Essa é a grande diferença. Como nós vamos nos diferenciar do mundo e dos falsos cristãos? Como nós vamos fazer isso? Simeão é esse exemplo. Um verdadeiro cristão é aquele que busca, através do poder do Espírito Santo, ser justo e piedoso. E espera a redenção. No nosso caso, esperamos a consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. O que te difere do teu colega de trabalho? Ou o que te difere de alguém que vai na igreja, mas não entendeu nada do evangelho, não é cristão, está ali por algum motivo que não é o motivo correto? É que você busca ser alguém justo e piedoso, e você coloca toda a sua esperança de salvação e de redenção no Senhor Jesus, na volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos difere. É isso que quer dizer, é por esse motivo que nós estamos aqui hoje, num domingo. Calor, todo Porto Alegrense gostaria de estar na praia. Tem irmãos até que estiveram na praia, mas que voltaram para o culto.
Glória a Deus por isso, muito legal. Não achei que eu ia ver isso na minha vida. Mas eu vi, os meus olhos viram a redenção. Até me perdi, viu? Fui fazer piada e me perdi. Essa é a maneira, por que nós viemos aqui para o domingo no culto? Porque nós aguardamos a redenção em Jesus. E enquanto nós aguardamos a redenção final, plena, total, nós fazemos aquilo que Deus nos ordenou fazer. Vivendo uma vida justa, dia após dia. E continuamos aqui. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo ao templo. Irmãos, hoje em dia, até negócio de culto online e tal, as pessoas perderam a noção do que é ser igreja. Não sabem mais o que é ser igreja. E aqui quando fala do templo, o templo não é... E aí o judeu também fazia essa confusão. O templo não são essas 4 paredes. Não é essa mesinha aqui que é o púlpito, não. O templo é o lugar e a ocasião em que o povo de Deus se reunia para ouvir a voz do Senhor, a instrução do Senhor. Isso é a igreja. A igreja é a assembleia daqueles que são eleitos, que são remidos pelo sangue de Jesus e que têm consciência que pertencem a um corpo e que se reúnem regularmente para adorar a Deus, para ceiar juntos a ceia do Senhor, observam o dia do Senhor, tiram um dia da sua semana para estar com o povo de Deus e batizam os novos discípulos que vão ouvindo a mensagem e vão sendo atraídos por Deus para a salvação. Isso é ser igreja. Qualquer outra coisa além disso, ou que não seja isso, não é igreja. Então não dê ouvido para aquele revoltado lá do Facebook que fala, eu sou a igreja. Nem aqui, nem na China, nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar. Nós somos a igreja. Eu preciso da igreja. Eu preciso estar conectado no corpo de Cristo. E o fato de vocês ter saído da sua casa hoje e ter vindo aqui, simboliza isso. Simboliza que nós juntos estamos com o coração de Simeão aqui, esperando juntos a redenção. No dia que Jesus voltar, eu espero em ver o rosto de vocês. Porque vocês são meus irmãos em Cristo. Porque nós somos a igreja do Senhor. A igreja local é a expressão visível da igreja universal. Não do Macedo. A igreja, vocês entenderam, né? A igreja universal de todos os países, todos os cristãos de todo o mundo. Ou seja, a nossa igreja local aqui é uma expressão visível de uma realidade invisível. Deus tem o seu povo espalhado por todo o mundo. E em todo o mundo, nesse dia, no domingo, que é o dia do Senhor, que a igreja cristã reconhece como dia do Senhor, pessoas, assim como eu e você, estão reunidos em todos os países do mundo, cultuando a Deus, ceiando e aguardando a redenção. Então Simeão foi levado pelo Espírito Santo ao templo. Não que no templo tinha algo de especial, mas o templo era o local da adoração, era o local da reunião, era o local da Assembleia dos Santos. Então não está errado você falar, vamos até a igreja hoje, porque a igreja está aqui, reunida. Aqui tem algo interessante também, que diz o seguinte: o Espírito Santo, ele tinha recebido uma revelação de que uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. No grego tem até um trocadilho. Antes que os meus olhos vissem a morte, eu vi a redenção.
aqui nesse texto. Porque os meus olhos já viram a salvação. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Eu zerei a vida, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Antes dos meus olhos verem a morte, né? Eles viram a salvação. E o mais doido e mais legal desse texto é que Jesus era só um bebê. Jesus nem tinha proferido nenhuma palavra ainda. Mas ele já tinha certeza. O que é a fé? Certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. Então, uma coisa que é importante eu falar aqui e explicar para vocês é: vocês já pararam para se perguntar como as pessoas eram salvas antes de Jesus? Nunca perguntaram isso para vocês? Como as pessoas eram salvas antes de Jesus, se Jesus morreu pelos pecados? As pessoas que foram salvas antes de Jesus foram salvas do mesmo modo que as pessoas que vieram depois de Jesus, porque a salvação é somente pela fé. Só que antes de Jesus vir ao mundo, a salvação era pela fé na promessa do Messias. Então Simeão foi salvo porque ele creu na salvação, na palavra do Senhor, de que Deus enviaria o seu filho. E ele pegou o filho de Deus no colo e falou, pela fé. Porque ele não sabe, né, não tinha certeza do futuro pela fé. Teu servo pode agora morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação, e a salvação estava nas mãos dele, naquele bebê. Foi salvo pela fé. Porque a salvação é pela fé do início ao fim. Isso é ser reformado. Quer saber o que é ser reformado? A primeira doutrina da reforma é essa: salvação e justificação única e exclusivamente pela fé em Jesus. Não é por obras, não é por nenhuma outra coisa. A salvação é única e exclusivamente pela fé. Essa é uma doutrina caríssima para a igreja de Jesus. E é isso que nos diferencia do catolicismo romano. Porque acredita que é pela fé mais as obras. E nós acreditamos que a salvação é pela fé. E todas as boas obras que nós praticamos depois são frutos da fé. Porque a fé verdadeira produz boas obras. É o que diz no catecismo. Como é que nós sabemos qual é a fé verdadeira? A fé verdadeira produz boas obras. Tiago vai falar de que me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Ou seja, as boas obras são frutos da fé. Ele foi ao templo. Os pais trouxeram o menino, versículo 27, para fazer com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então olha só. Jesus viveu uma vida perfeita. Sem pecado. Sem pecado. Não foi por acaso que Deus escolheu Maria e José para serem os pais de Jesus. Porque sabia que Maria e José cumpririam tudo que era proposto pela lei. Porque Jesus veio para cumprir a lei. Então, passou o tempo da purificação, quando a mulher tinha o bebê, por causa do sangue e tudo mais, existia um ritual de purificação de 40 dias. Passou esses 40 dias, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, circuncidado conforme a lei. E junto com a circuncisão, havia uma oferta, que era dependendo da classe social dos pais. Para os mais abastados, para os ricos eram, né, para quem tinha melhores condições era um cordeiro, e para quem era mais pobre eram 2 pombas. Isso também mostra que os pais de Jesus não eram ricos. Jesus viveu uma vida comum e ordinária, como eu e você.
Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então olha só o que aconteceu. Vê se não é um culto. Vê se não é a prática de um culto. Olha a vida de Simeão. Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, recebe a revelação de que a salvação viria por meio do bebê e que ele viria à salvação antes de ver a morte. E o que Simeão está fazendo até esse dia chegar? Ele está fazendo o que nós fazemos. Movidos pelo Espírito Santo, ele foi ao templo e adorou a Deus. Só que agora ele adorou a Deus com o bebê na mão. O dia chegou. E é o que nós somos chamados a fazer. Essa é uma aplicação. É o que nós somos chamados. Como viver a vida cristã? De maneira justa e piedosa, esperando a consolação de Israel. Preciso explicar o que é essa consolação de Israel, que talvez o pessoal não entendeu muito bem. O que era essa consolação de Israel? A consolação de Israel era essa promessa do Messias, da libertação. Só que na cabeça do judeu, a consolação de Israel era a libertação da opressão do Império Romano. Só que não era disso que Deus estava falando. E não era sobre isso que Simeão estava falando. Tanto que quando ele louvou a Deus, olha o que estava na mente de Simeão, como ele tinha entendido a mensagem correta. Agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Opa, mas não era a salvação, não era a consolação de Israel para os judeus. Essa consolação de Israel era a salvação por meio de Jesus para todos os povos. Para todos os povos. Que era algo que os judeus não compreendiam. Não tinham a revelação que Simeão tinha. A qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então olha só, Israel tinha uma função no Antigo Testamento. Israel era responsável por representar visivelmente o Deus verdadeiro. Essa era a função de Israel. Como? Sendo justo e piedoso. Justo é praticando a lei do Senhor, cumprindo a lei do Senhor. Piedoso, a piedade tem a ver com relacionamento com Deus, intimidade com Deus, ouvia a voz de Deus e era temente a Deus. Tinha um relacionamento pactual com Deus. Então Israel não estava cumprindo a sua missão de revelar a Deus para os outros povos. Tinha esquecido da sua missão. Tinha esquecido. E por ter esquecido dessa missão, por ter abandonado a lei do Senhor, ter quebrado a lei do Senhor, ter esquecido a missão que Deus tinha dado para Israel, aconteceram os exílios. Israel foi exilado, o reino foi dividido depois de Salomão, tem o reino dividido, aí tem o reino do norte, o reino do sul. Israel sofre o juízo de Deus, a disciplina de Deus. Deus manda povos para exilar o povo de Deus. E aqui é exatamente esse cenário. O povo de Israel já foi todo espalhado, tirado do seu território. E aqui Deus estava há 400 anos em silêncio e o povo estava escravo dos romanos. Então, o judeu normal pensaria que Deus agora viria com a salvação, com a redenção, com a consolação de Israel, como se o problema de Israel fosse o Império Romano, fosse a opressão do Império Romano. E aqui eu quero trazer para a realidade mais uma vez. E aqui tem algo muito especial da parte de Deus para que a gente possa entender. Qual é o verdadeiro mal? Por que as pessoas criam ídolos falsos? Porque elas acham que o problema delas é dinheiro,
é falta de alegria, falta de satisfação, falta de prazer. Então elas buscam esse tipo de redenção. Israel fazia a mesma coisa. Os israelitas estavam esperando a redenção, que era a libertação deles do Império Romano. Porque eles achavam que o problema deles não era a idolatria, não era o fato deles terem abandonado a lei de Deus. Eles achavam que o problema deles eram os romanos. E a pergunta que fica aqui é: qual você acha que é verdadeiramente o seu problema? É de ordem financeira? É no seu relacionamento matrimonial? É no seu trabalho? É o fato de você não ser reconhecido no seu trabalho? Qual você acha que é o seu real problema? Vocês sabem a resposta que eu vou dar. O problema que vocês pensaram não é esse. O problema verdadeiro, não só de você, mas de maneira genérica, geral, é o pecado. Então Deus, de uma vez só, através de um homem só, como diz lá em Romanos 5, proporcionou para nós a resolução do nosso verdadeiro problema, de toda a humanidade. Porque o verdadeiro problema é que nós perdemos o nosso relacionamento com Deus. Por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus se estragou. O nosso relacionamento com a gente mesmo se estragou. O nosso relacionamento com o nosso próximo se estragou. O nosso relacionamento com a cultura se estragou. Esses são os efeitos do pecado. Nossa relação com Deus ficou destruída. A nossa relação com a gente mesmo ficou destruída, a nossa relação com o nosso próximo ficou destruída, e a nossa relação com a forma como nós nos relacionamos com as coisas, com a cultura, com o trabalho, com os prazeres, ficou destruída. E só tem uma maneira, só tem um jeito de resolver isso, que é Jesus morrendo pelos nossos pecados e nos reconciliando com Deus novamente. É por isso que é impossível. Hoje se fala muito sobre autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer melhor, né? Estou numa jornada de autoconhecimento. É bonito falar, né? Estou numa jornada interior, num tempo sabático para o meu autoconhecimento. Até parece super intelectual isso. Mas para o homem que não conhece a Deus, isso é uma burrice, uma tolice. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não tem como o homem conhecer a si mesmo sem conhecer o seu Criador. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. E na medida em que nós nos relacionamos com Deus e entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. E nós aprendemos a dar valor para a vida do outro. E nós aprendemos a desfrutar da cultura, dos prazeres que Deus nos deu, de maneira ordenada, sem transformar isso em ídolos. Então o nosso problema é que nós somos pecadores. É por isso que Deus, de maneira tão graciosa, enviou Jesus. Porque Ele é a solução do verdadeiro problema. Não é o seu casamento que está com problema. Não é você mesmo que não se aceita no seu próprio corpo. Não é você que não é reconhecido no seu trabalho. É que você está esperando satisfação, prazer e plenitude nessas coisas. Quando na verdade o prazer e a plenitude vêm do relacionamento pessoal do homem com Deus. Se esse relacionamento não for transformado, não for consertado, e só pode ser consertado por meio de Jesus, se esse relacionamento não for consertado, você nunca vai achar prazer e satisfação e redenção completas. É por isso que Simeão orou ou cantou isso. Porque era por meio desse bebê que Deus traria e consertaria o mundo. E Ele já iniciou esse plano de redenção. O ato de redenção já foi feito lá na cruz. Nós vamos comemorar o Natal. Nós estamos aqui esperando esse tempo do Natal. Nós estamos esperando o Senhor. Por quê? Por que a igreja espera o Senhor? Porque Ele é o único que pode promover redenção.
É por isso que o cristão, ele pode ter planos, pode ter ambição, pode ter expectativa das coisas dessa terra. Mas assim como Simeão, ele subjugava todos os outros desejos e todos os outros planos dele ao fato de ele um dia ver a redenção, nós também temos que fazer isso. Nada é mais importante na nossa vida do que um dia nós estarmos com Cristo. Se nós vamos conseguir um carro, um Jeep Renegade, se nós vamos comprar uma casa na praia, se nós vamos, ter o 3º, 4º diploma, isso é bom, são coisas boas, mas a nossa esperança e a nossa alegria e plenitude não pode estar nessas coisas. A nossa alegria e a nossa plenitude tem que estar na redenção que nós já encontramos no nosso Senhor Jesus. Foi isso que Simeão encontrou. Foi por isso que ele orou e cantou sobre essas coisas. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então olha só que interessante isso aqui. Simeão sabia que Deus queria salvar não apenas os judeus, ele queria salvar pessoas ao redor do mundo, que a salvação também era para os gentios, coisa que os fariseus não conseguiam entender, e é por isso que Jesus batia tanto de frente, porque Jesus veio para morrer pelo mundo, ou seja, por várias pessoas ao redor do mundo, e os judeus achavam que a salvação era exclusivamente para eles. A luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então olha só, trazendo para os nossos dias, o fato de Jesus ser judeu e a salvação pertencer aos judeus, traz glória, traz peso de glória para os judeus. Traz Jesus era judeu, o mundo inteiro, por causa de Jesus, olha para os judeus com olhos diferentes. Mas quando Jesus veio, ele estendeu a aliança para todos os povos. Então, nós fomos incluídos na aliança de Deus. Nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Então, no momento em que nós anunciamos a salvação diante de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios, se nós vivermos assim como Simeão, de maneira justa, piedosa, esperando a consolação, esperando a redenção, aguardando a redenção, nós trazemos glória para a igreja de Cristo. Não existe instituição mais difamada e mal falada hoje em dia do que a igreja. As pessoas falam mal da igreja. E o pior é que muitos falam mal com um motivo, com razão. Porque a igreja não está vivendo de acordo com a palavra. Não está. Então a gente precisa olhar para a palavra e buscar viver dessa maneira. Com o coração na redenção. De maneira justa e piedosa. Quando as pessoas verem casamentos restaurados, quando as pessoas verem vidas transformadas, elas darão glórias a Deus. Elas darão glória a Deus. Essa passagem, a luz para a revelação dos gentios, para a glória do teu povo Israel, me lembra de Mateus 5,17, que diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens e glorifiquem o Pai que está no céu. Nós precisamos brilhar essa luz do Evangelho. De que maneira? Vivendo de maneira justa e piedosa, com o coração aguardando a redenção. Versículo 37, fala da profetisa Ana. E ela diz o seguinte: agora
era viúva de 84 anos. Ela não deixava o quê? Vamos lá. Versículo 37. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo. Mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Mais um exemplo de vida cristã, de como nós devemos viver a nossa vida. De como nós devemos viver a nossa vida. Ela não deixava o templo. Então não deixa para seu parente ou outra pessoa falar assim, mas que tanta coisa faz na igreja. E tu vai responder, hoje tu tem a resposta. E a resposta é, estou aguardando a redenção. Quer vir juntos? Simples assim. Que tanto tu faz na igreja? Estou aguardando a manifestação do meu Jesus. Ele voltará. E tu precisa se arrepender dos seus pecados e vir junto. Simples assim. Ela não deixava o templo, mas adorava. Lembra da relação? Uma relação que foi consertada. Relação com Deus consertada. A relação com Deus, quando está consertada, muda o nosso estilo de vida, muda o ritmo da nossa vida. O advento é justamente esse tempo de expectativa, de espera. A gente não é movido pela agenda do mundo, a gente é movido pela agenda do Evangelho. É por isso que, eu não sei se vocês ficaram pensando isso, assim, o que esse Jader está inventando de advento? Que troço é esse aí que inventaram agora aqui nessa igreja? Então é por causa disso. É porque Deus tem uma agenda. E a agenda de Deus precisa bater com a nossa. É por isso que no domingo a gente vem na igreja. É por isso que a gente se encontra na semana para o discipulado, porque a agenda de Deus está acima da nossa, é mais importante do que a nossa. Nós adequamos a nossa agenda à agenda de Deus. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Outra série que nós teremos ano que vem, mais um spoiler, é sobre disciplinas espirituais. Então a gente vai aprofundar esse conceito aqui. Não vou conseguir esgotar tudo isso hoje, mas é uma vida de adoração, uma vida devocional, uma vida resolvida com Deus, com jejuns e orações. Dava graças a Deus. Esse é o resultado de uma vida devocional, uma vida de gratidão a Deus. Enquanto as pessoas estão buscando redenção, não, se eu não comprar um carro novo, não, se eu não tiver tal coisa, eu não vou ser feliz. Eu me empolgo. Se eu não tiver tal coisa, eu não vou ser feliz. E o povo de Deus, que já encontrou, que os seus olhos já viram a salvação, vai dizer, glória a Deus, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Muito tempo atrás a gente cantava aqui no Casulo uma música que a gente nunca mais cantou, que era Meu tesouro aqui está, Jesus é o Senhor. Quantas ruas já andei e nem sabia, nem podia imaginar que os passos que eu gastei não sabia caminhar. O caminho posto está, nem os loucos errarão. A porta estreita, o caminho santo, levanta e anda, meu irmão. Meu tesouro aqui está, Jesus é o Senhor. Onde está o teu coração? A Bíblia diz, e já estou encerrando, olhando para essa passagem, a gente não tem como sondar os corações, mas a Bíblia nos ensina a várias coisas a respeito de coração. Primeiro, que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Do que estava cheio o coração de Simeão?
através dessa oração e desse louvor. A boca fala do que está cheio o coração. E através das nossas atitudes, a forma como nós gastamos o nosso tempo e a forma como nós colocamos prioridade na nossa vida também mostra onde está o nosso tesouro. Para uns, o tesouro é o estudo, é a carreira profissional, é o sucesso profissional. E ela destrói as suas energias em busca do sucesso. E se sobrar, vão no culto no domingo. Mas se perguntar para essa pessoa, ela fala, não, eu amo a Deus, Deus acima de tudo, amado. Mas será que ela demonstra isso com as atitudes? A boca fala do que está cheio o coração, e a forma como nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, também diz muito sobre nós. Onde está, e a Bíblia também diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Qual é verdadeiramente o teu tesouro? Aí está o teu coração. E a minha pergunta é, olhando para a sua vida, à luz dessa história aqui, não sei o que você esperava quando você ficou sabendo que ia ser pregado o Cântico de Simeão. O que será que vem daí? Né? Meu pastor lá na outra igreja nunca pregou esse negócio aí. O que vai sair daí hoje? Então a aplicação aqui, para a gente encerrar, é, olhando para a vida de Simeão, olhando para a vida da profetisa Ana, será que eu e você temos vivido essa vida? Será que de fato a nossa esperança está toda no Senhor? Será que o Senhor é o número 1 da nossa vida? Se a gente abrir a nossa agenda, as coisas que a gente conversa com as pessoas, será que Jesus é o nosso tesouro? Talvez não seja, se você for honesto. E por amor a nós, Deus mais uma vez nos confronta com a sua palavra, nos desafia com a sua palavra. A Bíblia é o raio-x da nossa alma. Então a gente está passando o raio-x aqui, ó. Talvez nesse raio-x o diagnóstico não seja bom na nossa vida. Mas Deus, nesse tempo, escolheu esse tempo para renovar a aliança com você. Deus está pedindo para que você olhe para a sua agenda, para a sua vida e reorganize. Ainda mais agora no final do ano, a gente não faz listas, né? Todo mundo faz a listinha do ano, né? O que é prioridade para a vida agora em 2022? Né, Luquinhas? Eu já sei qual é a tua. Casar é uma delas, não sei se é a primeira, mas é uma delas. Todos nós vamos fazer listas. Cuidado para não deixar Deus de fora da sua lista. Coloque Deus como prioridade da sua lista. Sempre lembre de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Deus faz, Deus nos surpreende. Correr atrás de coisas é correr atrás do vento. Então vamos buscar colocar Deus como nossa prioridade. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que isso esteja na tua lista para 2022. Para 2022 eu desejo ser justo, piedoso e esperançoso a respeito do Evangelho. Eu quero ser mais assíduo nos cultos. Ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite, com jejuns e orações.
que isso aqui possa fazer parte da nossa lista para 2022. Escreva isso na sua lista. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Pai. Nós confessamos aqui, a partir da Tua palavra, nós confessamos os nossos pecados. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós esquecemos de Te colocar na nossa lista de prioridades, no nosso tempo, nas coisas que nós falamos, que nós pensamos, Senhor. Mas nós Te pedimos, Deus, que em 2022, Tu faça parte da nossa lista, Senhor. Não só parte, mas Tu seja o centro da nossa lista. Que todas as coisas que serão colocadas nessa lista sejam frutos do Teu Evangelho, cooperem com o Teu Evangelho, a forma como nós vamos contribuir na igreja, como nós vamos servir na igreja, como nós vamos adorar a Deus no nosso tempo de devoção, no nosso culto familiar. Tudo isso, Senhor. Obrigado por essa exortação que o Senhor trouxe para o Teu povo. Obrigado por cuidar de nós, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado por não nos deixar, Senhor, escravos dos nossos pecados, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu vem, Senhor, como uma bola de ferro e derruba os ídolos do nosso coração, Deus, com a Tua palavra. Que o Senhor possa ser o nosso tesouro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?